E aí, hoje a gente vai mergulhar a fundo num mistério arqueológico que está escondido bem no meio de um dos livros mais famosos do mundo. Se prepara, porque a história que vamos contar hoje pode de verdade balançar o que se sabe sobre as origens de uma fé milenar. Pois é, vamos direto para a pergunta que não quer calar. Será que o Deus da Bíblia tinha uma esposa? Olha, pode parecer uma ideia meio maluca, mas isso aqui não é achismo, não. É uma questão séria que pesquisadores e arqueólogos andam investigando. E o que eles descobriram é, no mínimo, de cair o queixo. Sabe, por muito tempo, a ideia geral era de que a religião do antigo povo de Israel sempre foi monoteísta, desde o comecinho. Só que descobertas mais recentes estão colocando tudo isso em xeque. Elas apontam que por séculos o normal era acreditar em vários deuses e que uma deusa bem poderosa é adorada lado a lado com Javé. E essa deusa tem nome, Assera. E não era uma deusa qualquer não, viu? Assera era uma divindade principal, tipo peixe grande. Uma deusa mãe, cultuada pela sua força, pela fertilidade, pela sabedoria. Em vários lugares, ela era parceira dos deuses mais poderosos, como o deus Anu na Mesopotâmia e El, que era o chefão do panteão cananeu. Então, para a gente entender como uma figura desse calibre simplesmente sumiu do mapa, primeiro a gente precisa sacar quem ela era, qual era o papel dela e, principalmente, por que a ligação dela com Javé faria total sentido naquele contexto histórico. A Será estava lá no topo, sabe? Em Ugarit, um centro importante da época, ela era a parceira de El e, pasmem, mãe de 70 deuses. E até na própria Bíblia, lá no livro de Jeremias, ela é chamada de Rainha do Céu, um título que mostra um poder gigantesco e que ela era super popular. E os símbolos dela eram super poderosos. A árvore da vida, a leoa, a pomba e, o mais importante para nossa história aqui, o poste sagrado. Esse poste de madeira, que também era chamado de Aserá, era o símbolo mais comum dela e era colocado nos altares para representar a presença da deusa ali. E é aqui que a coisa fica séria. A gente vai agora para a prova que mudou o jogo todo. Sabe aquela evidência física, a prova do crime que conectou Javé diretamente a essa deusa? Imagina só a cena. Anos 70, uns arqueólogos estão lá cavando num lugar super remoto no meio do deserto do Sinai, chamado Kuntilet Ajred. Era tipo um antigo posto de parada para viajantes. E foi lá, em cacos de cerâmica, que eles acharam algo que virou um mundo da arqueologia bíblica de cabeça para baixo. Tá aí, escrito num jarro de cerâmica. Não é uma interpretação, é uma bênção, preto no branco, que junta os dois nomes, Javé de Samaria e a sua Aserá. A frase dá a entender que eles eram um par, um casal divino, que as pessoas chamavam juntos para pedir proteção. E o mais impressionante é que essa não foi uma inscrição única. Outras parecidas foram aparecendo, o que indica que adorar Javé e a sua Será não era coisa de um grupinho isolado. Pelo contrário, parecia ser algo bem comum na religião do dia a dia do povo. Mas a parte mais doida da história vem agora. A Será não é só um achado arqueológico. Ela esteve debaixo do nosso nariz o tempo todo. O nome dela, ou alguma referência aos símbolos dela, aparece nada mais nada menos que 40 vezes no texto original da Bíblia hebraica. Aí fica a pergunta, né? Se o nome dela aparece 40 vezes, como é que quase ninguém nunca ouviu falar? Bom, a resposta está na forma como o nome dela foi sendo, digamos, escondido com o passar dos séculos, nas traduções. Olha só esse exemplo prático para entender a confusão. No livro de 2 Reis, o texto original fala que o rei Manassés colocou uma Aserá no templo. A nova versão transformadora, a NVT, traduz certinho, a deusa Aserá. Mas aí a gente pega outras versões superpopulares, como a NVI ou a ARC, e o nome dela some. Vira o poste sagrado ou imagem do bosque. A identidade da deusa foi simplesmente apagada e ela virou um objeto. Aí alguém pode pensar, mas a Bíblia condena isso. E sim, condena mesmo. Só que essa lei em Deuteronômio é, na verdade, a maior prova de que a Será estava lá. Pensa bem, ninguém cria uma lei para proibir algo que não está acontecendo. O fato de precisarem proibir com todas as letras que se colocasse um poste de Aserá ao lado do altar de Javé só mostra o quão comum essa prática devia ser. Ok, a gente já entendeu o que e o como. Agora falta a pergunta de $1 milhão. Por quê? Por que uma deusa tão importante foi varrida para debaixo do tapete? A resposta está numa baita revolução política e religiosa, longa e complicada, que mudou completamente a fé israelita.
Isso não aconteceu da noite para o dia, claro. Foi um processo de séculos. Lá na época do rei Salomão, era normal adorar vários deuses. Depois veio gente como o rei Josias, que começou uma reforma para focar o culto só em Javé, mandando destruir os símbolos das outras divindades, incluindo os de Aserá. O golpe de misericórdia foi o exílio babilônico. Esse trauma fez com que a elite adotasse um monoteísmo super rígido. E depois disso, os textos da Bíblia foram reeditados para refletir essa nova realidade. E uma parte importante dessa campanha foi de propaganda mesmo. O culto a Aserá era muito popular, principalmente dentro de casa, e muitas vezes liderado por mulheres. Para acabar com isso, os profetas da reforma começaram a associar essa prática com infidelidade, com prostituição. Eles basicamente transformaram uma tradição religiosa antiga num pecado. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que essa história toda sobre a Será nos mostra? Ela não só revela que as religiões mudam, como também mostra como a própria ideia de Deus pode ser transformada, com partes do passado sendo apagadas para se encaixar em novas ideias. De um lado, a gente tem a narrativa oficial, né? Aquela de um monoteísmo puro desde sempre. Mas do outro, a arqueologia mostra uma realidade bem mais complexa. Uma fé que nasceu politeísta, onde um casal divino, um deus e uma deusa, era adorado. Tirar a Será da história não foi só apagar uma deusa, foi mudar profundamente a ideia do que é sagrado, passando por uma divindade única e exclusivamente masculina. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A história de Aserá prova que as narrativas que a gente acha que são fixas, imutáveis, podem ter muitas camadas escondidas. E nos faz pensar, o que mais da nossa história, do nosso passado, está só esperando a próxima escavação, a próxima descoberta, para vir à tona?